Você já foi levado a acreditar que atingir a máxima performance é coisa de gente excepcional, como se fosse um dom reservado aos poucos? Mas na verdade, ela é bem mais desafiadora e ao mesmo tempo libertadora do que isso. O potencial para uma vida de máxima performance, ele já está dentro de você. Você só talvez não saiba o que esteja faltando. Nesse vídeo, eu te mostro como pequenas decisões cotidianas guiadas por um propósito mais elevado podem romper esse ciclo de uma vida que se tornou automática e transformar a sua disciplina em um resultado concreto. Se você sente que tem inteligência e habilidades, mas vive travado, fique comigo até o final desse vídeo e você vai perceber que manter uma vida de alta performance não é tão complexo como a maioria pensa. Bom, para atingir a alta performance, a gente costuma pensar em algo um pouco utópico, né? A gente vê tantas pessoas hoje, principalmente com o advento da internet, a gente vê tantas pessoas hoje e tenta se comparar com tantas pessoas que você fala, ah, nunca vou chegar lá. Um dos maiores exemplos que a gente tem aí, né? Tem vários empresários, vários atletas que competiam e tudo mais, e eles conseguiram um lugar de destaque, né, nesse contexto de alta performance, que às vezes a gente acredita que a gente não consegue chegar lá. Só que isso não é verdade, porque a gente consegue sim. Então, todo ser humano ele tem uma potência que ela pode ser atualizada. O que é isso? Existem possibilidades em você que você consegue atualizar essas possibilidades. O que é? Vou tentar trazer isso de uma forma mais prática. Você está ali desenvolvendo, você sei lá, tem 12 anos. Você tem uma tendência, você tem uma inclinação maior para biologia, supondo, né? Você pega nos animais ali, você não tem medo, você é aquela pessoa curiosa com assuntos da biologia. O que isso quer dizer? Você tem uma potência que pode ser atualizada para um biólogo, ou esse interesse de biologia pode também se traduzir em virar um médico ou um dentista ou um professor de biologia, por que não? Então, existe uma potência naquela criança que ela vai ser atualizada. Então, todo ser humano nasce com essa potência. Mas nem todo ser humano vai conseguir atualizar essa potência. Esse é o grande problema nesse mundo de hoje, porque a gente acredita que todo mundo deveria ter essa capacidade de atualizar essa potência. Eu acredito que todo mundo deveria ter, mas isso não é uma condição possível, ou seja, nem todo ser humano vai conseguir isso. Por exemplo, se alguma pessoa quiser ser campeã olímpica de natação, com 70 anos ela não vai conseguir, com 50 anos ela não vai conseguir, ela teria que começar a fazer isso antes, não é? Então, esse é o tipo de potência que não adianta você querer atualizar, porque ela é uma possibilidade muito remota, então não tem como você atualizar aquela potência. E aqui um outro exemplo mais clássico é, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa zona de guerra, num país de guerra, essa pessoa ela não está preocupada em se tornar um empresário de referência, um médico de renome, ela está preocupada em sobreviver. Então vocês concordam comigo que não é essa pessoa que eu estou falando. Eu não estou falando com essa pessoa. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você que tem acesso à internet, você tem acesso às informações, vocês trabalham, vocês ganham dinheiro. Então a gente está falando com essas pessoas. E com essas pessoas, essa potência para ser atualizada, ela está aí. Ela está aí de fato. Então, cadê a oportunidade? Né? Onde que está a oportunidade? Onde que mora a oportunidade? Porque muitas pessoas elas são habilidosas, né? Elas são inteligentes e elas simplesmente desistem. E isso é comum. A gente que não percebe, a gente que não vê, porque eu já falei isso algumas vezes aqui, mas o cemitério do fracasso, ele é silencioso. Ninguém quer sair divulgando que falhou, que fracassou e tudo mais. Sendo que ele é uma das coisas que leva as pessoas de sucesso a aprenderem. Então, uma pessoa, você vê, os discursos dessas pessoas normalmente são sempre assim. Eu cheguei onde eu estou porque eu errei muito. Eu cheguei onde eu estou porque eu me sacrifiquei muito. Tem muito disso, né? E aqui, claro, né? Você pode falar, ah, mas e os herdeiros? O pai da pessoa se sacrificou, é fruto de um trabalho de outra pessoa, entende? Então, mesmo para uma pessoa herdeira, existiu algo que, ou alguém que se sacrificou antes para ele chegar lá, entendeu? Aqui eu vou dar o meu exemplo. E aqui é uma coisa simples, é uma coisa do cotidiano, não é? Por quê?
é uma coisa normal, é uma coisa que acontece com qualquer pessoa. Por exemplo, você é uma pessoa tímida, é o meu caso. Eu era uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa tímida. Talvez você nem acredite nisso agora. Você está falando assim, não, você está doido, você está aí falando no YouTube, etc e tal, tem canal lá no Instagram. Mas isso, até antes de fazer isso, e para eu aparecer aqui para vocês também foi uma coisa muito difícil para eu conseguir criar essa maneira de poder falar, de falar para a câmera e tudo mais. É uma coisa que eu treino todas as vezes que eu vou produzir conteúdo. Eu tenho que. É me colocando à prova, digamos assim. Né? Eu até encaguejei aqui para falar isso com vocês. Então, assim, é nesse sentido. Antes, né, eu tinha outras coisas, né? Como que você vai participar de uma entrevista de emprego? Como que você vai se vender para alguém numa entrevista de emprego? Você precisaria, né, aprender isso. Como que você pode ser tímido fazendo umas coisas dessas? Não tem jeito. Você vai ter mais dificuldade. E aí eu fui trabalhando isso, mas aí quando aconteceu, começou as pessoas falarem, nossa, mas você tem jeito para tal coisa, você tem jeito para trabalhar com isso, com aquilo, né? Você fala bem, você se comunica bem. Pois é justamente isso. Nem sempre foi dessa maneira, né? E eu ainda preciso realmente melhorar. Mas para eu poder fazer isso, eu precisei, né, buscar algo mais, eu precisei me desafiar, eu precisei querer ser melhor. Então, para a gente poder entrar nesse detalhe de atualizar a potência e atingir o seu máximo potencial, você precisa sair do que é puramente material. Porque isso no longo prazo, pode até ser que no curto, no médio prazo, você vai se sentir bem, você vai conquistar algumas coisas e tudo mais, mas no longo prazo as coisas começam a perder o sentido. Por quê? Material, ele acaba. É justamente isso. As coisas, você comeu um pedaço de bolo aqui, né? Um bolo de cenoura, eu tô falando bolo de cenoura com chocolate, porque eu gosto de bolo de cenoura com chocolate. Então, você comeu um bolo de cenoura ali e tal, e aí passou, acabou o bolo de cenoura. Você vai ter que comer de novo depois o bolo de cenoura para poder, né, experimentar novamente aquela sensação, né, de prazer que você teve. Então, ele acaba. Ele já tem um elemento de perda associado a aquele prazer, já tem um elemento de perda. E aí você precisa ir além. Então, o que é isso? Né? Você, por exemplo, quer ter dinheiro, mas qual que é a finalidade? Você quer ter dinheiro para alimentar luxo, para satisfazer desejo? Qual que é o seu desejo final mesmo? Né? E aqui entra um conceito que ele é um pouquinho mais elaborado, mas eu vou explicar bem simples. É o que a gente chama de apetite concupiscível e apetite irascível. O concupiscível é o que você tem desejo pelos bens que são duráveis. Então, o concupiscível é o que te inclina para você comer o bolo de cenoura com chocolate. Né? E aí você fala assim, não vou comer. Eu não vou comer porque eu estou de dieta. Esse já é o apetite irascível te falando, né, que você não pode comer. Ou seja, você está pensando em algo que seja mais durável. Então, o que é o irascível? São os desejos pelos bens imateriais. O que é bem imaterial? É a bondade, é a humildade, é a lealdade, você, esse exemplo da dieta, é você querer mais saúde para outras coisas, né? Para poder ser mais disposto, digamos assim. Então você não está querendo necessariamente algo material, você não está querendo puramente o bolo de chocolate, entendeu? Porque ali você já, peraí, não, eu não posso, né? Então esse é o apetite irascível, explicando bem rapidamente para vocês. Então esses dois desejos aí, eles estão relacionados a justamente isso. O que você vê como bem, né? Como bem ou material ou imaterial. E aí, o que acontece, né? Quando você define qual é a sua motivação, quando você sabe o que é, e aqui eu não estou demonizando, pelo amor de Deus, demonizando a parte material. Né? Quando você chega e fala bem assim, eu quero trabalhar muito para comprar uma casa para minha família, é justamente isso. Quando você define isso, os seus objetivos, as suas coisas, elas se tornam mais reais, elas se tornam concretas. E quando falta essa motivação, a pessoa passa a agir no automático. Com o passar do tempo, ela vai perdendo o sentido do porquê que ela faz as coisas que ela faz. A mente vai estagnando, a pessoa tem um potencial enorme ali, mas ela se torna uma pessoa totalmente funcional. O que é isso? Ela faz as mesmas coisas por muitos anos e ela acaba vivendo uma ilusão de estabilidade. E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre como você pode quebrar esse ciclo
de se manter fazendo o mesmo trabalho por anos sem evoluir na carreira profissional, refletindo em uma estagnação também pessoal, para descobrir como sair dessa ilusão de estabilidade e segurança e entender como você pode melhorar ainda mais a produtividade e os seus resultados. Assistir lá. Depois que terminar esse vídeo aqui, o link vai estar na descrição. Beleza? Então vamos lá. Ok, Gil, entendi que eu preciso descobrir qual que é a minha motivação, mas como que eu faço isso, né? O que que eu preciso fazer e entender o que que eu tenho que fazer com isso depois, né? Então, quando você começa a entender esse desejo que você tem das coisas maiores, imateriais, coisas que são duráveis, você começa a ter uma lealdade com você mesmo. Você começa a observar você até mesmo quando você está sozinho. Às vezes as pessoas elas estão sozinhas e elas acreditam que quando elas estão sozinhas elas podem fazer o que elas bem entender. Porque ninguém está vendo. Isso acontece, né? Tem exemplos, né, de pessoas que falam, não, mas eu fiz isso porque, enfim, eu estava sozinho. Mas no final você começa a ter uma lealdade com você mesmo, ou seja, você começa a construir bons hábitos, né? E claro, aqui a gente está falando com pessoas que já estão buscando essa construção, ou seja, você já está num potencial alto de produtividade, você quer ir além, né? Então você já tem um comportamento básico. Você já acorda cedo, você acorda num horário bom e você utiliza o seu tempo de produtividade mais alta para fazer as tarefas mais complexas. Ou você acorda no mesmo horário sempre, né? Você revisa os seus compromissos, vê realmente o que faz sentido, o que faz sentido você recusar, o que faz sentido você manter, né? O que desvia você, pelo menos, dos seus principais objetivos ali. Aí agora entra realmente, né, as motivações. E aí, o que acontece às vezes? Acontece de um comportamento ruim ele se disfarçar, né? Ele se disfarça dentro da sua rotina ali, ele acaba se disfarçando e você não percebe, certo? Então, você acha sempre que precisa, por exemplo, de mais alguma coisa para seguir em frente. Né? Então, o que isso quer dizer? Para eu atingir meu máximo potencial, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais um treinamento, eu preciso de mais controle, eu preciso de ter certeza. O problema desse pensamento é que você nunca vai ter o resultado se você achar que você sempre precisa de alguma coisa a mais. Você tem que se desenvolver de fato. Mas, ao mesmo tempo que você se desenvolve, você precisa colocar em prática o que você já aprendeu. Então, você precisa realmente parar de se preparar para a batalha e entrar nela de uma vez, né? Existem algumas batalhas mesmo assim, por exemplo, que elas não vão chegar até você. Você vai ter que ir ao encontro delas. E você vai ter que escolher, de fato, né? Já ouviu aquela frase? Escolha suas batalhas. Então, pessoal, basicamente é isso. Você já tem disciplina, né? E nesse momento é quando a gente começa a pegar e colocar isso em prática. E é por isso que eu vou te ajudar agora, nesse momento. Eu vou te falar, né, 4 pilares para que você possa aplicar e atingir a sua máxima performance. Então, primeiro pilar para que você possa crescer cada vez mais é você ter clareza nas suas decisões, nas razões. Nas suas decisões também, mas nas razões que levam você a fazer o que você faz. Isso é o que a gente já comentou. Então, esse é o primeiro pilar, né? Então, eu vou te dar algumas coisas aqui para você refletir. O que você faz e quais são os seus motivos? Quais são as suas razões? O que você está disposto a se sacrificar por esses motivos? Né? Você precisa cuidar de alguém, você precisa criar alguma coisa, você precisa entregar um projeto, ou você não precisa fazer nada. Entende? Então, quais são os verdadeiros motivos? Lembra que às vezes quando a gente olha, eu quero muito viajar, isso não é um problema, né? O problema é que se o motivo final for só esse, toda vez o seu motivo vai ser viajar, 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 entende? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Qual que é o seu motivo? Porque isso faz com que você ganhe clareza ao longo do tempo.
né? Das coisas que você faz e do porquê você faz. Tá? Reflita, por exemplo, sobre o seu eu do futuro. O que o seu eu do futuro falaria para você agora? Se você não começar a fazer as coisas que você precisa fazer. O que ele falaria? Ele falaria algo para te consolar? Ou ele falaria algo decepcionado? Como que ele falaria? Né? Faça esse exercício aí para você tentar entender o que você sente. Inclusive, você pode até escrever uma declaração de missão pessoal. Minha determinação é para servir a minha família e não o meu conforto pessoal, por exemplo. Isso é uma das coisas que ajuda você a dar a direção e te motiva realmente a fazer as coisas que você precisa. E aí, um outro pilar é os microcompromissos, né? Ter um objetivo grande e quebrar ele em pequenas etapas. Isso faz com que você quebre uma resistência psicológica. Eu não vou começar agora porque vai dar muito trabalho. Não vou fazer isso agora porque eu preciso de tantas horas para fazer isso. Ou, nossa, mas está muito longe esse negócio. Eu não vou começar a fazer ele porque vai demorar demais. Entende? Então, quando você começa a agir dessa maneira, olhando para o objetivo maior, grande, você desanima, você tem uma resistência psicológica. Então, quebre aquele objetivo. Vai lá na frente, olha aquele objetivo, fala, pô, é possível. O que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo? Certo? Beleza. Uma outra coisa que ajuda muito, né? Um outro pilar aqui é o terceiro... Não, a gente está falando do terceiro pilar, verdade. Ambiente projetado, né? Então, tá longe do seu alcance, longe das suas vistas, né? O que é isso? Coisas que te distraem, coisas que puxam sua atenção para outro lugar. Celular é o principal hoje, né? Notificações do computador, você está aqui mexendo, aí sobe um pop-up e aí você chega, não, quebrou a sua concentração. Tem um estudo que diz que interrupções pequenas assim, ela quebra a sua concentração e você precisa de pelo menos 23 minutos para voltar à concentração anterior. Ou seja, pensa que esses 23 minutos você está fazendo nada. Então, pense isso somado ao longo dos anos. É muito tempo. Né? Ou outro exemplo que eu já fiz e funcionou comigo é ou deixar a roupa de academia perto de você ou dormir com a roupa de academia. Você já acorda pronto para ir para a academia. É incrível. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma estratégia para economizar tempo. Você pode ajudar muitas outras pessoas com sua experiência. Então, pessoal, vamos lá. Outra coisa, né? Deixar a marmita pronta. Preparar as marmitas, você vai economizar muito tempo. Isso são coisas que ajudam você a manter uma constância. E a constância, ela é vital para uma máxima performance. Senão você não consegue, de fato, chegar lá. E uma outra coisa que acontece também e que é interessante fazer, mas aqui com muita responsabilidade, que é a responsabilidade pública, né? Você não precisa ficar anunciando aos quatro ventos o que você vai fazer, quais são os seus planos, quais são as suas metas. Mas as principais, talvez, o que você pode fazer? Você pode falar para alguém exigente, né? Seja seu marido, sua esposa, um amigo que seja confiável, que ele que te cobre, que tenha um rigor, porque ele vai te cobrar. E é justamente isso que você quer. Você quer que venha a cobrança para que você, de fato, se comprometa. Existe um outro estudo da Sociedade de Treinamento Americana que diz que o sucesso ele aumenta 65% quando você faz esse tipo de compromisso com as pessoas. E é engraçado, né? A gente deveria fazer esse compromisso com nós mesmos e a gente não deveria romper isso com nós mesmos. Por isso que eu falo, você tem que ter uma lealdade com você mesmo. Né? Então, basicamente esses quatro pilares aqui para que você possa chegar realmente a atingir a sua máxima performance, tá? E mais uma vez, né? Não se preocupe, né? Vou ter que colocar nas minhas redes sociais as metas, não. Mas eu acredito que isso é muito importante e você precisa, de fato, anotar os progressos, né? Deixar à vista. Às vezes você fazer um quadro de gestão à vista, colocar lá um quadrinho mesmo, vai lá, eu consegui hoje fazer a aula do curso, peguei uma certificação do curso tal, ou eu consegui concluir essa semana todas as minhas aulas de um novo idioma, e assim vai, certo? E aí, pessoal, quando você cria esse ambiente favorável para o desenvolvimento, você começa
a eliminar as fragilidades. E quando você faz isso, uma nova habilidade ela começa a nascer, que é a antifragilidade. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo como você consegue se beneficiar da instabilidade, melhorando a sua produtividade, se tornando cada vez mais antifrágil, em que você sempre verá uma oportunidade de desenvolvimento dos desafios que a vida te apresenta. Assiste lá depois desse vídeo aqui e descubra como essa habilidade ela pode transformar a sua produtividade em resultados reais. Pronto, então é basicamente isso, né? Agora vai ser uma questão de tempo você parar e começar a colher os benefícios das suas ações. Então, você começa a pôr isso em prática, e você fala, nossa Gil, mas eu vou pôr isso em prática, é difícil demais, minha agenda já está lotada, não sei o que e tal. Gente, vocês precisam olhar para o possível. Eu falei 4 coisas aqui que dá para você fazer. Você não precisa fazer necessariamente as 4 coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando você começa a colocar uma coisa em prática, às vezes a que mais a que mais pega para você, né? A que mais te incomoda, por exemplo, a distração hoje. As pessoas não conseguem parar para ler um texto de 10 minutos, não conseguem parar lá para ver um vídeo de 10, 15 minutos. Então, essas coisas, às vezes, né? Por exemplo, vou implementar a distração, tirar a distração. Pô, colocar o celular na gaveta, colocar o celular em outra sala, porque você vai ter que levantar e buscar, entende? E aí, você começa a transformar o seu esforço em um hábito. E as suas distrações, elas passam a ser só uma lembrança distante. Seu potencial realmente vai se transformar nos resultados que você sempre desejou. Se você não me conhece, eu sou Gil Tolentino, terapeuta do profissional de alta performance. E nesse vídeo eu falei como você pode atingir o seu potencial máximo através de definições simples de serem feitas e práticas fáceis de se adaptar no seu dia a dia que eu mostrei através dos 4 pilares da disciplina. Você percebeu que não basta ter inteligência e habilidades se você não colocar em prática de verdade. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha do meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E para continuar me acompanhando aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados fazendo mais em menos tempo, auxiliando os profissionais a serem melhores e melhorarem a sua performance na vida e no trabalho, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.